Olá, pessoas queridas! Eu, Agatha Harper, estou aqui para a gente continuar a leitura do livro Segredos da Mente Milionária. Se por acaso cair do Instagram ou do Facebook, corre todo mundo lá para o YouTube, Agatha Lee Harper, ok, pessoas queridas? Então, vamos lá. Aqui, né, no Instagram tem um efeito novo aqui, né, no meu cabelo. Calma, não está verde como não, né? Continua roxo. E ele também no Facebook tá normal. E no YouTube, né, não tem efeito, então está normalíssimo. Então, vamos lá, pessoas queridas. Deixa eu arrumar aqui, porque para ler tem que ser confortável. Né? Deixa eu pegar aqui também minha almofada. Vamos aqui continuar a leitura do livro Segredos da Mente Milionária. Antes da gente iniciar a leitura, eu vou fazer aquelas ativações, né? Os decretos, como ele sempre manda, aquela listinha que eu separei, que eu sempre leio no começo ou no final, já com vários que eu já separei aqui do livro, ok, pessoas? Então, vamos lá. Postura, né, de poder. Essa questão da postura, inclusive, ela é comprovada cientificamente. Tem uma cientista que ela já fez estudo, né, que quando a gente fica naquela postura de, por exemplo, Mulher Maravilha, né, corpo totalmente alinhado de pé, né, pernas um pouco afastadas ou alinhadas na largura do quadril, queixo projetado um pouquinho para cima e a mão, né, aqui na cintura, a gente libera no corpo uma fisiologia própria ao poder, ao empoderamento. Então, isso é comprovado cientificamente. E aí, se você ficar assim, tem pesquisas que eu já ouvi dizendo que 1 minuto já faz efeito e outras que você tem que ficar assim 5 minutos. Então, tenta aí, né, fazer. Se você ficar assim durante 1 minuto e não fizer efeito, vai fazendo por 5 minutos, porque 5 minutos é o tempo que é mais comprovado, né, que tem todas essas pesquisas aí afirmando a eficácia da postura. Então, por isso que aqui a gente sempre fica, né, para mudar a fisiologia de derrota do nosso corpo, porque não adianta nada eu estar aqui, né? Eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, olha que motivação, né? Eu vou vencer, eu tenho uma mente milionária e tô aqui, né? Na depressão profunda, não. Postura, né? Mesmo que você não possa levantar agora, neste momento, coluna reta, projetada um pouquinho para frente, o queixo, né, um pouquinho já levantado. Se você puder colocar a mão na cintura, coloque. Se não puder, só fale as declarações com convicção, porque não é só uma afirmação positiva, né? É declaração. Então, vamos lá. Olha só como vai ser a entonação também da minha voz. Não é assim, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior, eu tenho uma mente milionária. Eu tô lendo aqui, né, de forma mecânica, pensando lá o que eu vou comer de almoço daqui a pouco. Não, pessoas queridas, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Pra gente já começar a semana, né, bem, desde a segunda-feira já com com essa mentalidade milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Quarto, eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico.
eu tenho uma mente milionária. Tá vendo? Não é só eu me comprometo a ser rico, eu tenho uma mente milionária. Minha meta é ficar milionária, ainda mais eu tenho, porque não é essa leitura louca e desesperada, né? Desesperada sem sentido. É você falando e sentindo isso, a declaração te empoderando, ok? Então, li as declarações. E aí, aqui a sequência a gente vai fazer como sempre, pessoas queridas, os exercícios do livro. Eu faço aqui, né, junto com vocês, ao vivo, e os exercícios terapêuticos energéticos que eu criei ao longo, né, desses anos, são só para as minhas alunas dos cursos profissionalizantes, porque tem muita aluna dos cursos normais, né, entrando em contato, querendo o link, né, dos exercícios para fazer. Primeiro, não tem link, porque eles estão dentro do portal dos cursos profissionalizantes, dos cursos de formação profissional. Então, só essas alunas têm acesso a esses exercícios energéticos desenvolvidos por mim. Os do livro a gente vai fazendo aqui ao vivo, até mesmo porque não faz sentido eu cobrar, sendo que o exercício é do livro, né? Não é meu. Se bem que tem gente que cobra nessas coisas, pois é, mas cada um no seu quadrado. Então, olha só, recapitulando. Hoje estamos na página 39, a terceira influência, episódios específicos. Vou recapitular aqui rapidinho com vocês. No começo aqui do livro, ele diz que tem 3 coisas que são responsáveis por essa criação de crenças. No caso aqui, a gente está falando de crenças limitantes, né, com relação ao dinheiro. Crenças de pobreza, crenças de escassez, de miséria, de falta. E aí ele diz, né, que tem 3 coisas que influenciam, que são responsáveis pela construção dessas crenças, desses paradigmas, desses modelos que a gente recebeu desde a nossa infância, independente se a gente foi criado por nossos pais ou não. Porque aí entra pais, nessas figuras que entram nesse papel de paternidade, de maternidade, né, que pode ser qualquer pessoa, entra as figuras de autoridade, entra líderes religiosos, entra a mídia, então são várias coisas que estão nos bombardeando desde a infância. E de acordo com a neurociência, esse período, ele também entra nos últimos 3 meses da gestação, ok? Porque o feto, né, o bebê, ele já tem esse contato a partir dos últimos 3 meses, terceiro trimestre, né? Então, o autor, né, ele diz que a primeira coisa que faz, né, essa criação dessas crenças é aquilo que a gente ouvia sobre o dinheiro. A segunda coisa, aquilo que a gente via como exemplo das pessoas lidarem com dinheiro, porque uma coisa é a pessoa falar e outra coisa é ela fazer. A maioria das pessoas, elas têm essa discrepância. Elas falam uma coisa e elas fazem outra coisa. Porém, a criança, ela é como uma esponjinha. Ela capta e absorve tudo. Aquilo que ela escuta e aquilo que ela observa. Por isso que os exemplos, eles são muito importantes para você tomar consciência disso a partir da sua vida e fazer aí, né, com as pessoas pequenininhas que estão aí, né, na sua vida, mesmo que você não tenha filhos, mas sei lá, se você tem um sobrinho, tem um vizinho, uma criança que tem esse contato com você, então o que você fala e os seus exemplos são muito importantes para esse serzinho. E aí a terceira coisa que ele diz são os episódios específicos, que é aqui, né, a terceira influência que a gente vai ler agora, ok, pessoas queridas? Então, recapitulei aqui, então vamos dar início à continuação da leitura, né? Vamos dar início à continuação da leitura. Ótimo. Português aqui perfeito. Ficar assim que todo mundo fica vendo a capa do livro e sabe que eu tô lendo aqui, né? A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos. Papel e caneta na mão, por favor. Que experiências com dinheiro, riqueza e pessoas ricas você teve quando criança? Elas são extremamente importantes porque moldaram as crenças, ou melhor, as ilusões que hoje governam a sua vida. Vou dar um exemplo.
José, uma enfermeira de sala de cirurgia, foi ao seminário intensivo da mente milionária. Os seus rendimentos eram excelentes, mas ela sempre gastava tudo. Quando cavamos um pouco mais fundo, ela falou de um episódio que vivera aos 11 anos de idade. Estava com os pais e a irmã num restaurante chinês. A mãe e o pai começaram mais uma das suas brigas por causa de dinheiro. De pé, o pai gritava e esmurrava a mesa com o punho quando ficou vermelho. Depois azul e caiu no chão, vítima de um ataque cardíaco. José era da equipe de natação da escola e tinha feito treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Tentou de tudo, mas não adiantou. O pai morreu em seus braços. Desse dia em diante, a sua mente passou a associar o dinheiro à dor. Não admira que, quando adulta, José tenha passado a se livrar subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava, na tentativa de dar um fim à dor. Outro dado interessante é o fato dela ter se tornado enfermeira. Por quê? Talvez ainda estivesse tentando salvar o pai. No curso, nós ajudamos a identificar e revisar o seu antigo modelo de dinheiro. Hoje ela está a caminho de se tornar financeiramente independente. Não é mais enfermeira. Não que não gostasse do trabalho. O problema é que estava nessa profissão pelo motivo errado. Uau, muita gente pode estar caindo na ficha aí nessa hora, né? Até que gosta do trabalho, gosta do que faz, porém foi para lá pelo motivo errado. E por isso que existe, então, aí, né, pessoas queridas, a transição de carreira. Se você vê que você está no seu trabalho por motivos errados, então é hora de se preparar para fazer esta transição. Não que você não gosta, porque você tem que estar fazendo uma coisa pelo motivo certo. Eu falo isso por experiência pessoal mesmo, porque quem me conhece, quem me acompanha, sabe, né, que há algum tempinho eu comecei fazendo essa transição de carreira e finalizei ela agora em junho. Né? Eu não sou mais sexóloga, não atendo como sexóloga nem terapeuta sexual. Porque até que eu gostava do que eu fazia, porém eu estava pelos motivos errados. É muito boa, né, com pós-graduação e tudo mais, porém, motivos errados, motivos que não nos fazem bem, nos fazem feliz, e foi preciso eu, além de passar, né, por vários processos, né, dessas crises existenciais e tudo mais, foi preciso pegar Covid no começo aí de fevereiro, né, bem no dia importante, dia 2 de fevereiro. Para quem estuda, né, um pouquinho mais sabe que essa data, né, que é uma data especial aí, que a gente comemora muitas coisas importantes, e aí foi preciso, né, bem nessa data, eu ter Covid para refletir a partir dos sintomas que eu tive, porque cada pessoa tem sintomas diferentes, para eu poder, né, dar um fim nisso. Então, se você precisa de um pontapé, não espere você pegar Covid igual eu para você fazer o que tem que ser feito. Inclusive, né, então, transição de carreira, se você está na sua carreira, pelos motivos errados. Hoje ela trabalha com planejamento financeiro personalizado, ajudando as pessoas a entender como a programação passada governa todos os aspectos da sua vida financeira. Ai, Agatha, então você está fazendo isso, trabalhando com planejamento financeiro? Não, pessoas queridas, a leitura, ela faz parte dos meus cursos profissionalizantes, porque agora eu estou me dedicando, né, aos cursos profissionalizantes, a essa linha totalmente terapêutica, trabalhando com as terapias energéticas. E aí, as mesmas coisas que acontecem aqui nos exemplos do livro, elas aconteceram comigo, e eu vejo que acontece também com a maioria das pessoas que estão se formando, que elas passam a ganhar bem. Aí elas têm geralmente dois problemas. Ou elas não conseguem passar daquele certo limite, por exemplo, não conseguem ultrapassar a casa de 5 mil por mês, 10 mil por mês, ou elas gastam tudo o que elas ganham por conta dessas programações, né, do termostato financeiro, de alguma programação
dor, né, igual essa José, que leva, né, a gastar todo o dinheiro, crenças de não merecimento, de culpa, de punição. Então, tudo isso a gente vai trabalhando ao longo do curso profissionalizante, porque não é só a pessoa ganhar o dinheiro, ela tem que ver o limite dela para ultrapassar o limite dela e continuar com o dinheiro, né? Permanecer na prosperidade. E por isso que tem os exercícios que eu faço, né? A leitura do livro, tem os exercícios também, e na próxima semana a gente vai começar também, lá no curso, a leitura aqui do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Ok, pessoas? Já aqui. Continuando aqui. O próximo exemplo de episódio específico é mais pessoal. Quando a minha mulher tinha 8 anos de idade, toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão de sorvete na rua, corria até a mãe para pedir uma moedinha e ouvia a seguinte resposta: Sinto muito, querida, eu não tenho. Peça ao seu pai. Ele então lhe dava uma moeda e ela ia comprar um sorvete feliz da vida. Toda semana, essa mesma história se repetia. O que foi, então, que a minha mulher aprendeu a respeito do dinheiro? Primeiro, que são os homens que têm dinheiro. E o que você acha que ela esperava de mim quando nos casamos? Exatamente, que eu lhe desse dinheiro. Só que agora ela não mais pedia moedinha. Já era uma mulher formada. Segundo, ela aprendeu que mulher não tem dinheiro. Se a sua mãe, a deusa, não tinha, obviamente era assim que as coisas deveriam ser. Para confirmar esse padrão, ela se livrava subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava. Talvez esse possa aí, né, também ser o seu problema, né, mulherzinhas queridas. E era sempre precisa nesse aspecto. Se eu lhe desse 100 dólares, ela gastava 100 dólares. Se eu lhe desse 200 dólares, ela gastava 200 dólares. Se eu lhe desse 500, ela gastava 500. Foi quando ela fez um dos meus cursos e aprendeu tudo sobre a arte da alavancagem financeira. Eu lhe dava 2.000 e ela gastava 10.000. Que, né, pessoa abençoada. Tentei explicar. Não, meu amor, com alavancagem quero dizer que nós deveríamos receber 10.000 dólares e não gastá-los. Por alguma razão, esse conceito não se fixava na sua mente. O único motivo pelo qual nós brigávamos era o dinheiro. Isso quase custou o nosso casamento. O que não sabíamos era que dávamos significados inteiramente diferentes para ele. Para minha mulher, dinheiro correspondia a prazer imediato, como saborear um sorvete. Eu, por outro lado, cresci com a crença de que ele deveria ser acumulado para proporcionar liberdade. No que me dizia respeito, quando a minha mulher gastava dinheiro, ela estava acabando com a nossa liberdade futura. E, do ponto de vista dela, sempre que eu a impedia de gastar, estava tirando o seu prazer de viver. Tá vendo? Por isso que é muito importante as pessoas que têm esse convívio, né, fazer essa pesquisa para descobrir o seu modelo de dinheiro e o modelo da sua parceria também, porque às vezes as pessoas elas têm modelos diferentes e aí elas entram em conflitos de relacionamento por conta, né, disso. Felizmente, aprendemos a reavaliar os nossos respectivos modelos financeiros e, mais importante, a estabelecer um terceiro modelo específico para o nosso relacionamento. Será que dá certo? Deixe-me responder da seguinte maneira. Eu testemunhei 3 milagres na minha vida. 1, o nascimento da minha filha. 2, o nascimento do meu filho.
3, o fim das minhas brigas com a minha mulher por causa de dinheiro. Uau, então, será que dá certo? Sim, não é, pessoas queridas? As estatísticas mostram que a causa mais frequente das separações e divórcios é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si, mas o conflito entre os modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tenha ou deixe de ter. Se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem está relacionada, há um grande desafio à sua frente. Isso vale para as pessoas casadas, namoradas, familiares e até sócios. O fundamental é compreender que você está lidando com modelos e não com dinheiro. Uma vez que tenha identificado o modelo financeiro do seu parceiro ou da sua parceira, ou da sua parceria, conseguirá lidar com ele de um modo que satisfaça ambos. Foi no caso que ele fez aqui, né? Criar um terceiro modelo, que é o modelo do relacionamento, ou da sociedade, da parceria. O primeiro passo é se conscientizar de que os arquivos de dinheiro dessa pessoa são provavelmente diferentes do seu, ou seja, consciência é a chave de tudo. Em vez de se aborrecer, procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para a pessoa nessa área. Identifique as suas motivações e os seus receios. Assim, estará lidando com as raízes e não com os frutos, e terá uma boa chance de solucionar o problema. Do contrário, perca a esperança. Pessoas queridas, eu vou ter que parar aqui um minutinho para segurar a minha filhote. Meu filho está de férias, ele chegou aqui, eu não avisei que eu estaria fazendo a leitura nessa hora. Calma aí que eu vou segurar o filhote para ele abrir o portão. E ela não fugir, ela tá solta. Sei lá. Calma que eu tô ali no meio da live. Calma. Calma. Aqui, gente, a Estela. A Estela, ó, pessoal, ó. Ai, falei pra vocês, ela tá sem coleira. Calma, Deus, se você machuca. Calma. Então, vamos continuar. Tem 5 mesinhos só, gente. Minha fofucha. Continuando aqui. Assim estará lidando com as raízes e não com os frutos, e terá uma boa chance de solucionar o problema. Do contrário, perca a esperança. Passos para mudança, episódios específicos. Há um exercício que você pode fazer com o seu parceiro ou com a sua parceira. Ou no caso, né, como ele disse, na sociedade também. Sentem-se e falem sobre as histórias envolvendo dinheiro que cada um de vocês tem na memória. O que ouviram quando crianças, os respectivos modelos familiares e quaisquer episódios emocionais específicos que tenham vivido. Descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos. Prazer, liberdade, segurança, status. Isso os ajudará a identificar os seus modelos de dinheiro atuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Em seguida, falem a respeito do que vocês querem hoje, não como indivíduos, mas como parceiros. Cheguem a um acordo e decidam sobre os seus objetivos gerais e as suas atitudes em relação ao dinheiro e sucesso. Depois,
Escrevam no papel uma lista das ações que os dois consideram positivas para guiar a sua vida. Prendam um papel na parede e, sempre que houver um problema, lembre-se mutuamente e com toda a gentileza daquilo que vocês decidiram juntos quando conversavam de maneira objetiva, desapaixonada e livre das garras dos seus antigos modelos de dinheiro. E agora a gente vai entrar, né, nos 4 exercícios. Primeiro exercício, conscientização. Pense no episódio emocional específico a respeito de dinheiro que você tenha vivido quando criança. Então, não é só pensar, né, pessoas queridas? Pensa e anota também no papel a historinha completa. 2. Entendimento. Escreva sobre como esse episódio pode ter afetado a sua vida financeira atual. Por exemplo, no caso aqui da mulher dele, né? Ela vinha com esse modelo de que só o homem que tinha dinheiro, porque ela pedia dinheiro para a mãe falava que não tinha, mandava pedir para o pai. E aí ela achava que mulher não tinha dinheiro. Então, pode ser que você também tenha isso, né? Ou que seja como o primeiro exemplo que ele deu aqui no começo, a Josi, que os pais estavam brigando lá no restaurante, o pai infartou e morreu. E aí, além dela se tornar enfermeira pelo motivo errado, ela também gastava todo o dinheiro que ela tinha, porque o dinheiro estava associado à dor e ela não queria sentir dor. Então, pensem, né, como é que isso pode estar afetando a sua vida hoje, escreva isso no papel. 3. Dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Consegue perceber que você tem a opção de fazer diferente agora? Só que para fazer diferente é preciso o quê? Ter consciência, não é, pessoa querida? 4, declaração. A gente já até fez essa declaração várias vezes, né, ao longo aqui, hoje é a 5ª live, ao longo todas as lives, porque eu peguei elas e já coloquei para vocês, porque a gente sempre faz no início e no final. Então, vamos lá mais uma vez. Declaração. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. E aí, né, vou dar aqui só uma pequena palhinha do que a gente pode fazer para complementar quando vai fazer essa afirmação. A afirmação fala, né, eu me liberto das minhas experiências passadas. Então, você pode se imaginar que você está cheio, né, preso aí com correntes, com aquelas bolas, né? Lembra aqueles desenhos antigos que tem aquela corrente com aquela bola bem pesada que prende, né, o prisioneiro lá na prisão, nos filmes, nos desenhos principalmente. Lembrei que agora o Pica-Pau, né, cheio dessas bolinhas assim lá da prisão, com essa corrente. Então, você pode se imaginar cheio dessas correntes, aprisionados, uma camisa de força, né? E aí você fecha os olhos por um minutinho e diga, né? Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro. E aí você se imagina se livrando de todas essas correntes, quebrando as correntes, rebentando as correntes, rebentando os cadeados, se desprendendo, se soltando, saindo aí, né? Rasgando essa camisa de força, né? Fecha os olhos e imagina tudo isso você se desprendendo. Então, vamos lá. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro. Né? Se imagina queimando, limpando, transmutando tudo isso. E crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. Tá vendo? São formas da gente potencializar ainda mais as declarações. E aí, finalizamos aqui na página 43, aqui hoje, ok, pessoas queridas? Hoje andou mais rápido porque essa parte é menorzinha. Mas ainda tem muita coisa, né, até chegar ali na parte 2. Então, tá vendo que eu gosto de livros de papel? Tudo escrito, tudo amassado. Aí tem gente que meus livros fala assim, nossa, mas você não tem dado livro, coitado. Gente, aqui, ó, isso aqui é riqueza.
profunda. Essas anotações aqui valem ouro, são os insights que eu vou tendo aqui, passando para as minhas alunas. Então, declarações aqui mais uma vez para a gente finalizar com chave de ouro. Então, vamos lá. Postura, né? Convicção na declaração. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rica. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Ok, pessoas queridas? Então, finalizamos hoje a leitura aqui. Um prazer enorme estar aqui com todas vocês, com todos vocês, porque é muito importante a gente estar sempre trabalhando isso, né? São exercícios diários. Se você assistir, por exemplo, os vídeos ou fizer cursos do Bob Proctor, ele fala muito isso, né? Da gente estar em constante aprendizado, constante avaliação, constante, assim, correção desses nossos paradigmas, para a gente poder manter, né, o nosso caminho rumo aos nossos objetivos, ok, pessoas queridas? Então, aguardo vocês para a gente continuar a próxima leitura futuramente. Amanhã teremos a continuidade do livro aqui, né, Pompoar, Ginástica do Prazer. E aí, depois eu vou falando a agenda com todas as leituras, que agora tem muitas novidades para compartilhar aqui com vocês. Aí vocês vão pegando aí mesmo nas redes sociais, ok, pessoas queridas? Então, finalizando aqui do YouTube. Tchauzinho para vocês. Beijos da Agatha Harper e até mais. Encerrando, então, aqui.